Olá! Você é 100% responsável pelos resultados que você tem hoje na sua vida pessoal e profissional. Sim, por mais que essa afirmativa possa te trazer algum nível de dor, eu estou aqui hoje para te falar a realidade. Existe um conceito que norteia muito as nossas decisões, que é o conceito em uma terminologia em inglês que se chama ownership. Você já ouviu falar dessa palavra? Ownership é o senso que qualquer indivíduo tem de autorresponsabilização. Quando a gente tem um elevado senso de autorresponsabilização, a gente na verdade compreende que nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações e pelos nossos resultados. E ter essa consciência é extremamente importante para que você possa construir uma jornada que te leve na direção de uma vida com mais sucesso e mais realização. Enquanto você ainda não consegue aceitar essa situação ou ter esse nível de consciência, você pode procrastinar e passar a vida fazendo decisões que não vão te mover no lugar que você deseja chegar. O ownership é um senso que todos nós precisamos desenvolver basicamente como uma competência e uma habilidade. Afinal de contas, quando você entende que o seu nível de autorresponsabilização determina o resultado que você tem hoje na sua carreira, nos seus relacionamentos ou em qualquer área da sua vida pessoal, você consegue expandir as possibilidades e oportunidades, novas perspectivas que você tem para viver a sua vida com mais intensidade, mais engajamento e naturalmente tomar mais decisões que sejam coerentes com aquilo que você busca na vida. Veja só, quando se trata do conceito de ownership, nós identificamos dois grupos de indivíduos diferentes. Algumas pessoas possuem um elevado senso de ownership. O que é isso? Elas já possuem um elevado senso de autorresponsabilidade. São pessoas que já assumiram um determinado protagonismo da sua vida. Elas entendem que as suas escolhas, as suas ações geram os resultados que elas têm. Então, por pensar dessa forma, são pessoas que conseguem assumir níveis maiores de autoridade, de responsabilidade e normalmente estão mais bem capacitados, mais bem preparados para alçar voos mais desafiadores na sua jornada profissional. Portanto, se você ainda se questiona por que ainda você não se tornou um diretor ou um gerente ou mesmo um empreendedor, assumiu uma postura ou um cargo de mais qualificação ou mesmo que gere mais reconhecimento e mais status, analise como está o seu senso de autorresponsabilidade, porque sim, ele impacta diretamente nessa seleção natural ou mesmo realizada por uma organização. As pessoas que estão no segundo grupo, ou seja, aquelas que possuem um baixo índice de ownership, naturalmente não conseguem ainda ter a consciência de que a responsabilidade da vida delas está nas suas mãos. Essas pessoas possuem alguns comportamentos que normalmente são comuns no cotidiano. Elas tendem a justificar o seu fracasso, elas tendem a culpar pessoas, elas tendem a vitimizar etapas, processos e situações, elas também tendenciam a procrastinar aquilo que precisam ser feito. E aí, com isso, acabam não desenvolvendo disciplina e foco nas suas ações que vão levar aos resultados desejados. Portanto, uma pessoa com baixo ownership ainda não consegue conhecer com toda clareza e veracidade os caminhos que possibilitem mais crescimento. Se você olhar para a sua situação atual, hoje, se ela é satisfatória ou não, você consegue me dizer que tem consciência de que todos os resultados que você coletou até aqui estão correlacionados de forma direta com as suas escolhas? Você consegue entender que, independente das condições, você tem o livre-arbítrio e, a partir dele, você pode decidir o seu caminho? E que as suas decisões conduzem você a ter comportamentos e atitudes que promovem os resultados desejados? Se toda essa minha retórica, toda essa fala aqui agora está te trazendo algum nível de incômodo, você pode estar dentro de você com uma voz interna dizendo: não, Grazi, mas eu estou endividado, desempregado, porque o mercado teve uma oscilação onde eu atuo. Não, Grazi, eu não tenho realizado essas atividades porque a pandemia tem paralisado os meus processos. Enfim, enquanto você busca justificativas, culpados ou mesmo se colocar no papel de vítima diante de uma crise, diante de uma adversidade ou mesmo diante de uma dificuldade pessoal, você ainda não conseguiu elevar o seu nível de autorresponsabilização.
E o que eu quero te contar? Por que é tão importante a gente ter essa consciência e elevar o senso de ownership? As pessoas que mais obtiveram sucesso, ou seja, se tornaram realmente pessoas bem-sucedidas e realizadas nas suas carreiras profissionais, se esmeraram diariamente, não só para desenvolver novas competências, habilidades ou galgar cargos que tragam reconhecimento e status, mas elas criaram a consciência de que a jornada da vida delas está 100% nas suas mãos. Portanto, dentro de um conceito de carreira mais contemporâneo, deixando para trás aquele conceito enraizado, tradicional, onde a gestão da nossa carreira era colocada na mão de uma organização ou na mão de um chefe de uma empresa, nós precisamos entender que todo o trajeto profissional pode ser construído pelas suas escolhas. Você pode, inclusive, com consciência e também por uma decisão pessoal, escolher começar pequeno nessa carreira para se tornar grande. Além disso, com um elevado senso de autorresponsabilidade, você expande a sua autoeficácia. O que é isso, Grazi? Você aumenta a crença na sua capacidade realizadora, porque uma vez que você entende que você é 100% responsável pelas suas escolhas, ações e resultados, você começa a tomar decisões que te conectem mais com aquilo que faz sentido para você. Você não se preocupa tanto mais em dar justificativas ou dar mesmo alguma obrigação social às pessoas que querem te cobrar sobre uma postura ou que te querem cobrar algum nível de resultado. Você entende que você é o gerador do seu resultado. E se você consegue ter essa consciência, você vai se engajar mais para aprimorar a sua jornada profissional. E isso te permite elevar a sua crença na sua capacidade. Eu te faço uma pergunta: o quanto de 0 a 10 você acredita hoje na sua capacidade executora, na sua capacidade de maximizar, de potencializar, de utilizar o máximo do potencial humano que você tem? Porque se você tem a consciência que você é responsável pela sua história, que você é responsável pela sua jornada, você expande mais do que a necessidade de desenvolver-se e aprimorar e buscar o seu crescimento. Você consegue se tornar uma pessoa mais assertiva nas suas escolhas e nas suas decisões. Portanto, elevar o nível de ownership faz com que a gente também elimine alguns medos. Medo da crítica, medo do julgamento. Por quê? Porque você passa a entender que você é o construtor da sua vida, você é o protagonista da sua história. E quando você tem esse nível de autoconfiança, você eleva outros elementos importantes. Antes de você ficar procurando o culpado dos seus resultados, ou mesmo justificativas que vão explicar o seu cenário atual, que talvez seja um nível de frustração ou de uma não realização profissional, investigue dentro de você o quanto de consciência você já tomou de que você pode alterar completamente e transformar a sua realidade atual. Se esmere, se esforce a reconhecer que as suas escolhas, que as suas ações podem ditar a regra do seu jogo. Não permita com que os seus ouvidos estejam atentos a críticas e julgamentos que talvez não façam sentido para você hoje. Sim, é importante a gente ter autocrítica, é importante recorrentemente nós nos autoavaliarmos, identificarmos quais são os nossos pontos de melhoria. Isso faz parte de um senso de autorresponsabilidade e não transferir e não encontrar um culpado que vai justificar alguma situação de fracasso. E sim, nós não temos que ter vergonha de entender que a vida tem uma dualidade. Ou a gente ganha ou a gente perde, ou a gente tem sucesso ou a gente está fracassando. E qual o problema em reconhecer isso? Uma vez que a gente consegue reconhecer as adversidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações, a gente também tem a capacidade de identificar quais são os pontos que a gente precisa colocar tempo, energia, quais são os pontos que a gente pode elevar, que a gente pode crescer, que a gente pode expandir. E essa consciência associada a atitudes positivas podem nos promover mais resultados. Então vamos entender algo aqui junto comigo. O alto índice, o elevado senso de ownership é um elemento fundamental para que a gente possa utilizar dentro dos nossos comportamentos. A partir do momento que eu escolho, que eu decido agir, ter atitudes coerentes com o meu nível de responsabilidade, eu sempre vou buscar o meu crescimento e a minha evolução.
E por que eu quero encorajar você a buscar esse estilo de vida, a buscar assumir na totalidade a responsabilidade pela sua vida? Porque uma vez que você faz isso, você consegue construir uma vida com muito mais liberdade. A liberdade que a gente busca tanto está em reconhecer o nosso eu verdadeiro, está em reconhecer a nossa essência. E uma vez que a gente consegue se conectar total com a nossa essência, a gente consegue conduzir a nossa vida com mais assertividade. Enquanto nós permitirmos que as influências externas, que as opiniões alheias vão influenciar e ditar os nossos caminhos, nós tendenciamos a encontrar possibilidades e oportunidades que não necessariamente vão promover as nossas vidas, quer seja no âmbito pessoal ou na carreira profissional, os resultados que a gente almeja. Veja bem, se você hoje escolhe uma profissão, escolhe uma carreira, influenciado pelas tendências do mercado exclusivamente ou influenciado por um aconselhamento de um amigo, de um familiar, você tende a seguir caminhos que estão conectados com esses conselhos, que não necessariamente estão conectados com a sua essência. E uma vez que você não segue essa jornada e essa caminhada, os resultados que você coleta estão congruentes e coerentes com essas escolhas. Ou seja, se você escolhe pela motivação externa, pela motivação do outro, os resultados normalmente serão advindos do que o outro almeja, talvez para a sua própria história e para a sua própria vida. Portanto, a partir de hoje, permita com que as suas motivações intrínsecas, ou seja, os motivos que palpitam dentro de você, os seus desejos, os seus anseios, conduzam as suas decisões. Entendendo que quanto mais você tem a capacidade de se escutar, conectar com a sua essência, reconhecer as suas necessidades, identificar as suas inabilidades e buscar o aprimoramento nesse caminho, você vai conseguir conectar com caminhos que vão trazer mais resultado para a sua própria vida. E mesmo que esses caminhos, e mesmo que nessa jornada você encontre dificuldades, você encontre obstáculos, você se sente responsável por aquelas escolhas e rapidamente você é capaz de alterar a rota e buscar novas possibilidades que sejam congruentes com aquilo que você almeja. O que eu quero deixar para você aqui hoje é muito mais do que o entendimento conceitual de uma palavra em outro idioma. O ownership tem que entrar dentro de você. O ownership tem que ser um senso que você acorda e dorme, entendendo que nós somos 100% responsáveis pelos resultados que temos hoje. E se hoje eles não são satisfatórios, lembre-se, você tem a capacidade, com esse senso elevado, de transformar por completo, a partir de hoje, a sua jornada.